O milionário se apaixona pela mendiga negra, expulsando-a do próprio lar e dormindo na praça. Sara Oliveira, apenas 19 anos, estava de pé no meio da praça, a noite caindo, com a única companhia de sua solidão. O frio apertava seu corpo já exausto. Carregava na barriga a pequena Sofia, ainda invisível para os olhos do mundo, mas muito real para o seu coração. A fraqueza a dominava. Como fui parar aqui? Pensava. Depois de ter revelado a gravidez para a mãe, a rejeição foi imediata. Saia da minha casa, foram as últimas palavras que ouviu. Sem abrigo, sem apoio, apenas sonhos despedaçados. E foi ali, sob a luz fraca de um lampião, que cruzou com Daniel Santos. Ele, um homem de aparência imponente, com um sorriso que parecia acolhedor, se aproximou. "Você está sozinha?" perguntou, seu tom suave contrastando com a dureza do mundo ao redor. O convite para sua mansão luxuosa soou como uma canção de ninar, e Sara, desesperada, não viu os sinais de alerta. Ao entrar na casa, ficou imersa em um mundo de paredes brancas, mármore e iluminação que ofuscava. Tudo parecia perfeito demais. Mas logo, o que era um abrigo se tornaria uma prisão. Daniel mostrou-se atencioso, a princípio, mas lentamente começou a controlar tudo: suas roupas, seus horários, até suas conversas. "Eu estou cuidando de você e da nossa filha", dizia com um olhar que misturava carinho e possessão. Mas Sara sentia que aquele cuidar era sufocante. Recordava-se das promessas que ele fazia aos amigos sobre ser um pai incrível, mas havia algo obscuro em seu olhar, um brilho que ecoava manipulação. Foi através da mãe de Daniel que primeiro ouviu os sussurros da verdade. "Cuidado, menina", ela lhe disse em um tom urgente. "Ele usa as mulheres como marionetes." O coração de Sara, Essas palavras ecoaram em sua mente, aumentando o apetite pela liberdade. Ela precisava proteger Sofia, mesmo que a cada dia sentisse o chão escorregar sob seus pés. Daniel ganhava riqueza com métodos duvidosos, e sua guarda se tornava um objeto de desejo obscuro. Com a ajuda de Ricardo, um amigo advogado dedicado, Sara começou a coletar provas. Durante longas horas, eles se infiltraram pela vida de Daniel, registraram conversas e revelaram suas manipulações. Mas a tensão crescia. Daniel, astuto como era, começou a sentir que algo estava errado. A cada movimento de Sara, o olhar dele tornava-se mais atento, mais carregado de ameaças silenciosas. No clímax daquele dia fatídico, uma última evidência comprometera Daniel. Um vídeo claro, expondo suas trapaças. Enquanto observava sua vida se desmoronar, a sensação de vitória misturava-se com o medo do que ele poderia fazer. Com um golpe tão decisivo se aproximando, o relógio parecia correr rapidamente, a noite fria tornando-se uma. Pensava enquanto Daniel a observava sutilmente, como um predador. No silêncio da noite, uma dúvida pairava no ar. Até onde ele iria para proteger seus segredos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
O coração de Sara acelerava, enquanto o olhar de Daniel se tornava mais intenso. Eu não posso me deixar levar, pensava, tentando resistir à pressão crescente. O clímax da sua luta estava prestes a... Era de Ricardo. A tensão aumentou. O que ele poderia ter descoberto que mudaria tudo? Encontre-me no lugar onde tudo começou, dizia a mensagem. Era a praça onde ela o conheceu. Um frio na barriga a atingiu. Como se um instinto alertasse, ela decidiu que precisava ir. Este é o meu momento, disse para si. Deixou Daniel cercando-a de olhares possessivos e foi para a praça. Quando chegou, o lugar estava deserto, exceto por uma figura encapuzada esperando. A silhueta parecia familiar. Ao se aproximar, seu coração disparou. Ricardo, o que está acontecendo? Ele tirou o capuz, revelando uma expressão que a fez sentir um misto de alívio e medo. Sara, você não sabe o que eu descobri. Isso é muito sério, ele disse, a voz tremendo. Daniel não é quem você pensa. Ele... Antes que pudesse terminar, uma luz forte iluminou a praça. Um carro parou abruptamente e figuras emergiram, cercando-os. Sara reconheceu as vozes. Eram os homens de Daniel. Droga! Estamos em apuros! Gritou Ricardo. Mas a reviravolta parecia não ter fim. Como a sombra de um pesadelo, a mãe de Daniel apareceu entre as sombras. Eu vim por você, Sara. Ela gritou. Você não pode fugir. Daniel precisa de você. Sua filha precisa de você. O desespero da mulher ecoou pela praça. Como assim? O que você quer dizer? O improvável agora parecia possível. As peças começavam a se conectar, mas o tempo não permitia mais perguntas. Os homens estavam se aproximando, e a mãe de Daniel parecia mais desesperada a cada segundo. Ele não está apenas cuidando de você. Ele precisa de você para manter os negócios dele em pé. Não é um amor, é um jogo, uma manipulação. Sara ficou estática. O que ela havia imaginado como amor, agora era um jogo de poder e controle. Um frio percorreu sua espinha. A confusão tomou conta de sua mente. Ricardo estava certo. Mas agora o que fazer? Uma parte dela queria correr, protegê-la e a Sofia, mas outro lado queria saber a verdade. Uma figura diferente surgiu no horizonte. Este era um homem que Sara não reconheceu, alto, com uma aura imponente. Você realmente tem certeza do que está fazendo, Daniel? Ele disse. Do tom calmo em contraste com a tensão crescente. Era um tom de um parceiro, mas havia um instinto de ameaça. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um grito irrompeu do carro e uma figura conhecida se jogou para fora. Era Daniel. O olhar dele estava distante, perdido, e ele parecia mais desesperado do que antes. Sara, você não precisa ouvir a sua mãe. Apenas venha comigo. Era uma cena digna de um filme, mas a realidade estava cada vez mais densa. Ela entendeu que entre aqueles que se aproximavam, havia segredos que poderiam devastar não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. O coração dela disparou, batendo com um ritmo frenético, pois a verdade estava prestes a surgir. Eu estou aqui para proteger você, ao nosso futuro. Daniel gritou, sua voz ecoando como um grito de desespero. Cada palavra era um cordão que prendia mais, e Sara percebeu que talvez não houvesse saída, ou talvez esta fosse a chance dela de correr para a liberdade. Mas no fundo, uma dúvida pairava. Quem realmente era Daniel? E qual era o verdadeiro lugar de Sofia no meio de tudo isso? A tensão era palpável, inegável.
As luzes da cidade piscavam ao fundo, refletindo o caos que se desenrolava. A escolha entre fuga ou permanência ecoou em sua mente. Mas antes que pudesse decidir, tudo mudou. Um estrondo ecoou pela praça. O som de uma explosão. O chão tremeu sob seus pés. O carro que estava parado incendiou-se em chamas, e no meio do caos, ela entendeu. A batalha estava apenas começando. O estrondo da explosão reverberou pela praça, fazendo o chão tremer debaixo dos pés de Sarah. O fogo consumia o carro, e a fumaça escura subia em espirais ameaçadoras, enquanto a luz das chamas iluminava os rostos dos presentes. O medo tomou conta, e uma onda de desespero bateu em seu peito como um tambor. O que está acontecendo? Pensou. Os homens de Daniel avançaram em direção a eles. Os rostos por trás das máscaras se tornaram um borrão ameaçador na escuridão. O instinto de sobrevivência fez Sarah buscar uma saída. "Temos que sair daqui!" gritou, puxando Ricardo para se afastar do carro em chamas. A mãe de Daniel, com um olhar de desespero, se colocou entre eles e os homens. "Vocês não entendem. Ele precisa de você, Sarah. A vida de todos nós pode estar em jogo." Sua voz estava embargada de emoção, mas isso não era suficiente para silenciar o pânico crescendo em Sarah. "De quem você está falando? O que há de tão importante que justifica isso tudo?" O desespero a fazia questionar a sanidade de todos. Mas antes que a mãe de Daniel pudesse responder, uma sombra apareceu na luz do incêndio. Era Daniel, novamente, correndo em direção a eles. O olhar dele estava visceral, como se estivesse perdido. "Sarah, você tem que vir comigo agora." "Não, você não entende." Mas antes que ele pudesse completar, um dos homens se adiantou e lançou um grito. "Você não pode ser fraca, Sarah. Ele manipula você." A confusão reinou em sua mente como um furacão. O que aquele homem realmente sabia? E, de repente, ela teve uma ideia. "Daniel, o que você está escondendo? O que você realmente quer de mim?" Um sorriso cruel se formou no rosto de Daniel. "Você quer saber a verdade? Eu vou te contar. Mas vai doer." Ele olhou para a mãe e algo mudou. O ar ficou tenso à medida que ele pronunciou palavras que cortaram como facas. "Você nunca soube, mas seu pai, ele não era quem você pensava. Ele fez um trato, e eu estou aqui para garantir que você não saia da linha." O mundo ao redor de Sarah desmoronou. Era como se o chão, que tinha tanto significado, tivesse aberto uma fenda sob seus pés. "Espera! O que você disse? Meu pai?" Um nó se formou na garganta dela. O que mais ele sabia? O que mais estava escondido? O passado que ela havia deixado para trás estava de volta para assombrá-la. Sim, e a sua filha, ela também faz parte disso. Você é uma peça em um jogo que nem entende. O olhar de Daniel estava repleto de uma tristeza que ela não conseguia decifrar. A mãe dele olhou, com lágrimas nos olhos, como se quisesse protegê-la de uma verdade devastadora. "Sarah, você precisa entender. Ele precisa de você para não cair. Se você sair, você vai destruir tudo." As palavras dela ecoaram brutalmente em sua mente. A imagem de Sofia a fez tremer. "Você está me dizendo que eu sou apenas um peão nessa história e que meu próprio sangue está ligado a esse jogo nojento." A indignação a fez se sentir tomada por um fogo interno. E então, como se o destino tivesse um capricho ainda maior, uma figura surgiu do meio da fumaça. Alguém se aproximava, a silhueta era familiar. E assim que a fumaça se dissipou, ela ficou paralisada. Era alguém que ela nunca esperava ver ali. Alguém que mudaria tudo. Seu pai, aparecendo como um espectro das suas memórias. Ele havia voltado, e com ele, um novo mistério se desenhava. "Sarah!" Ele gritou com uma urgência que cortou o ar.
Você não pode ficar aqui. A verdade vai destruir você. A cena estava carregada de tensão, enquanto os rostos ao seu redor se viraram em confusão e choque. O coração dela palpita numa mistura de raiva e confusão, enquanto as chamas atrás deles iluminavam um novo ciclo de segredos e mentiras. A pergunta ecoava em sua mente: quem realmente sou eu? E qual o papel de Sofia nessa teia de mentiras? A noite parecia um enigma. Cada segundo estava prestes a desatar um novo caos. E no fundo, uma certeza: a batalha estava apenas começando. O olhar de Sara estava fixo no pai, a mente dela girando como se tivesse entrado em um turbilhão. Você? Meu pai? Como? Como você pode estar aqui? Ela balbuciou, a voz falhando. A confusão em seu coração se misturava à dor que ela sentia ao encarar aquele homem que pensava estar perdido para sempre. Sara, você precisa sair daqui, ele gritou novamente, passando por cima da fumaça obscura do incêndio. A urgência nas palavras dele ecoava como um toque de realismo em meio a todo aquele caos. Os homens de Daniel hesitaram, inchando os peitos, enquanto a tensão explodia como um estalo de um chicote. Mas, de repente, algo que Sara nunca esperou aconteceu. No meio do alvoroço, um dos homens, que parecia mais experiente, tirou a máscara. Era Ricardo. Ela ficou paralisada, o choque passando por seu corpo como um choque elétrico. Ricardo, você estava com eles o tempo todo. A traição golpeou seu coração, fazendo-a recuar. Não, não era isso. Ouça, Sara. Ele colocou as mãos para a frente, mas a expressão dele estava carregada de um desespero que a deixava intranquila. Eu fiz isso para te proteger. Eu vou te explicar, mas precisamos sair agora. As palavras dele soavam vazias, como ecos na noite. O instinto de Sara lhe dizia para confiar nele, mas a dor da traição ainda pulsava. Como você pode me proteger se está com eles? Com Daniel? Mas não havia tempo para discussões. O fogo do carro incendiado iluminou os rostos, fazendo a cena ficar surreal. O pai de Sara empurrou Ricardo para o lado, olhando fixamente para a filha. Não importa quem é amigo ou inimigo, Sara. O que importa é que você corre perigo. Daniel não é quem ele diz ser. As peças se encaixavam em sua mente. A imagem do homem que ela amava, sua fachada de pai protetor, agora revelada como algo mais sombrio. O que você quer dizer? A pergunta saiu quase como um sussurro, mas a urgência crescia. Ele é parte de algo muito maior. Sua mãe nunca quis te envolver nisso, mas sua vida inteira foi uma mentira. Você e sua filha são vitais para um plano que Daniel está orquestrando, sem você saber. Se ele te pegar de novo, não haverá volta. A voz do pai de Sara tinha um peso que pressionava sua lógica. Uma explosão de raiva subiu até ela, misturada com a dor. Você não me disse nada disso quando eu cresci. Como você pôde deixar eu viver toda essa mentira? As lágrimas escorriam, enquanto sua voz tremia, inicialmente com raiva, depois com desespero. Por favor, acredita em mim. O que quer que Daniel tenha te contado é tudo uma armação. E ele não vai parar antes de conseguir o que quer. Você tem que confiar em mim e em Ricardo. A última frase deixou um gosto amargo na boca. As palavras de seu pai dançavam na sua cabeça. Havia algo mais por trás daquela verdade. Enquanto o caos se desenrolava à sua volta, a ideia de ter sido um peão em um jogo maior a consumia. O vento frio da noite soprou, trazendo consigo uma brisa que parecia desafiar cada decisão que havia tomado. Daniel, um grito cortou a escuridão. Era ele. O olhar de Sara encontrou o dele. Algo mudou. O desespero se misturou com a raiva que ela sentia. Ele deve ser detido, Sara.
Não confie nele. O que deveria ser uma advertência se tornava uma promessa de que sua vida nunca mais seria a mesma. Antes que pudesse decidir, a explosão de um segundo carro estourou ao lado deles, fazendo o chão balançar novamente. Tudo foi um borrão. Gritos. Correr. O ruído da combustão estava quase ensurdecedor. E ali, em meio à confusão, a última verdade que Sarah não tinha visto apareceu como um raio em um céu claro. Talvez Daniel não fosse o único manipulador. Com o coração acelerando e a cabeça girando, ela percebeu que, ao decifrar cada palavra, cada gesto que tinha observado, tudo estava entrelaçado em um ciclo que ela nem sabia que existia. O fogo iluminou a praça, revelando um cenário feito de cinzas e segredos. Quem realmente sou eu? Perguntou a si mesma. Mas a pergunta não tinha resposta. Tudo poderia se desmoronar a qualquer momento. E enquanto o caos crescia, a única certeza que restava era que a batalha estava apenas começando. O olhar de Sarah estava fixo no pai, a mente girando como um turbilhão. Você? Meu pai? Como? Como você pode estar aqui? Balbuciou, com a voz falhando. A confusão martelava em seu coração enquanto encarava aquele homem que pensava estar perdido para sempre. Sarah, você precisa sair daqui. O desespero na voz dele cortava o ar. Os homens de Daniel hesitaram, os rostos tensos como cordas prestes a se romper. Mas logo, uma nova explosão rasgou o céu noturno. O segundo carro, carregado de segredos e mentiras, se incendiou, e o calor das chamas acentuou a urgência que pairava no ar. Saia, agora! O pai dela gritou, puxando-a pelo braço. Não pode ficar aqui. Daniel não vai parar até que você esteja sob seu controle novamente. As palavras provocaram uma onda de adrenalina. Mas enquanto tentava entender o que estava acontecendo, a figura de Ricardo surgiu entre os homens, seu olhar como um animal acuado. Sarah, por favor. Ele acenou com as mãos desesperado. Eu fiz isso por você. Mas a traição golpeou seu coração. Como ele podia estar com eles? O que você quer dizer? Estava fazendo um jogo? O ar parecia denso. Cada pulsação em seu peito se tornava um lembrete da desconfiança. Então, do nada, a cena se transformou. Daniel avançou, seus olhos brilhando, com uma intensidade que assombrou. Você não sabe nada sobre o que realmente está acontecendo. Sarah, tudo isso é muito maior do que você imagina. E você é a chave. Ele parou, ofegante, capturando a atenção dela. Um calafrio percorreu sua espinha. Não, chega! O pai de Sarah gritou, posicionando-se à frente dela como um escudo. E então, a reviravolta aconteceu. Um dos homens que estava com Daniel sussurrou algo que fez o mundo de Sarah desabar. Ela não é só sua filha, Daniel. Ela é a herdeira. A verdadeira herdeira. O eco daquela revelação reverberou na praça, como se o tempo tivesse parado. Os semblantes mudaram. A mãe de Daniel ficou pálida, o olhar de horror. Ricardo mordeu o lábio. O que isso significava? Do que você está falando? A confusão engoliu Sarah, puxando para o abismo da incerteza. Propriedade? Poder? E a pequena Sofia, onde ela se encaixava nisso tudo? Eles sempre souberam. Daniel avançou, os dentes cerrados. Seu pai se escondeu, por isso não soube. Mas você pertence a nós, Sarah. O que temos será muito maior se você ficar. A indignação cresceu dentro dela, fogos de artifício de emoção explodindo em seu peito. Eu não pertenço a ninguém. Sou sua filha, não uma peça de um jogo. O pai dela hesitou. Sarah, escute. Ele está certo em partes. Há muito mais que você não conhece. Seu verdadeiro legado.
E antes que pudesse terminar, uma nova explosão ecoou, mas desta vez não vinha do carro. Era o chão sob eles, que se partiu de repente, se abrindo como a fenda de uma sepultura. Sara instintivamente se agarrou ao pai. Os homens de Daniel se dispersaram, tentando recuperar o controle. Gritos foram ouvidos ao fundo, mas o olhar dela estava fixo no que importava. Assim que você aceitar seu papel, você estará em segurança. O chamado de Daniel reverberou nos céus cheios de caos. Ninguém vai me controlar. O grito dela rasgou a noite. O chão estava se quebrando. O caos agora era palpável, e a linha entre o que era certo e errado se esvaía. E então, em meio a toda a confusão, uma voz conhecida ecoou. Sara, não se deixe levar! Era Sofia, que apareceu, pequena e inocente, com uma expressão que perguntava tudo ao mesmo tempo. A visão dela a fez parar. Sara olhou para a filha, lembrando-se do que realmente importava. Eu vou protegê-la. Não importa o que aconteça. A verdade estava se desdobrando como um pesadelo, e a batalha pela vida dela, pela vida de Sofia, estava só começando. A dúvida gripava sua mente. O que mais Daniel e seu pai esconderiam? E o que significava realmente ser uma herdeira? O olhar de Sara fixou-se em seu pai, em choque. Você? Meu pai? Como você pode estar aqui? Sua voz mal conseguiu sair, gaguejando a confusão. Era como se o tempo tivesse parado. Sua mente girava. Os homens de Daniel hesitaram por um breve instante, mas o caos pairava no ar, como uma bomba relógio prestes a explodir. Você precisa sair daqui. O desespero na voz dele cortava a tensão, enquanto o fogo e os gritos se multiplicavam ao fundo. Mas a revelação apertava o coração de Sara. Você está me dizendo que tudo isso é por causa de mim? Por causa da Sofia? Ele não vai parar até que você esteja sob seu controle novamente. As palavras de seu pai surgiram como uma lâmina. Os homens de Daniel estavam se reorganizando, prontos para atacar, mas uma nova explosão fez o chão tremer, iluminando a praça com chamas e fumaça. Papai, não! A voz de Sara tremia, mas ela não podia deixar os sentimentos obscurecerem sua razão. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Nesse momento, Daniel avançou, com o rosto impassível e as mãos levantadas. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Você é parte de algo muito maior, Sara. O tom dele era feroz, como se tentasse convencê-la de um destino que ela não queria. A visão dele, armado de segredos, fazia sua pele arrepiar. Quem é você realmente? Você não pode ficar aqui. O que temos é a única esperança para você e sua filha. A determinação no olhar dele se intensificou. O que ela deveria acreditar? Nesse instante, alguém gritou entre a confusão. Sara, você precisa saber a verdade. Era Ricardo. Mas o dilema pesava, e ela hesitou. O que você está aqui? O que você sabe, Ricardo? O olhar dele estava aflito. Eu sabia que algo estava errado com Daniel. Tem muito mais em jogo. A herança. O que ele precisa de você não é apenas sobre amor, Sara. É sobre poder. Seu pai sabe disso melhor que ninguém. As palavras dele ecoaram e por um segundo a lógica falhou. O que você quer dizer com herança? O que está acontecendo realmente? Nesse momento de confusão, uma nova explosão iluminou a praça. O fogo consumiu mais um carro e a fumaça densa se ergueu para o céu noturno. Algumas pessoas ao redor gritaram em pânico e correram em direções diferentes. Daniel e os homens dele se reagrupavam,
e a tensão aumentou como uma corda esticada. Mas então, algo muito mais drástico aconteceu. Um homem apareceu entre a fumaça. Ele não era apenas qualquer um. Era um dos homens mais poderosos da cidade. Daniel, você está desperdiçando a chance de ter tudo. Essa é a sua última oportunidade. O tom dele era um misto de orgulho e desprezo. Você não tem noção do que está envolvido. O queixo de Sara caiu. Aquilo tornava tudo ainda mais impactante. Quem é você? A pergunta veio como um sussurro, mas parecia ecoar como um trovão. Um amigo de negócios, mas agora as cartas estão sobre a mesa. O homem enfrentou Daniel, e a troca de olhares entre os dois era eletrizante. Sara, sua verdadeira herança não é apenas dinheiro. É respeito, poder, e agora você pode ter tudo isso se juntar à causa. Desespero assolou o coração de Sara. Eu não quero nada disso. As palavras dela cortaram o ambiente. Mas a incerteza crescia. O que esse homem queria? O que significava tudo aquilo quando o fogo iluminou o rosto de Sofia, que ainda estava com ela? Você realmente não percebeu? Daniel se aproximou, as mãos erguidas numa súplica. Acorde, Sara, você é a chave para tudo isso. Essa briga não é só minha ou do seu pai. É a batalha entre clãs. Você é a herdeira que pode mudar as coisas. As peças começaram a se encaixar de uma forma que a deixou tonta. Um olhar de reconhecimento, como uma noite clara revelando uma verdade aterradora. O passado voltava para assombrá-la, e a ideia de que era uma peça em um jogo maior era como um golpe no estômago. E se você não escolher um lado, tudo se perderá, continuou o homem, olhando diretamente para Sara. Antes que pudesse reagir, passou por Daniel, levando-o à parede. O que estava acontecendo? Por que agora? Sara sentiu que o chão a deixava de lado e gritou: "Você não vai me controlar." Mas nesse momento, o clima mudou. Um silêncio mortal tomou conta da praça. O fogo ardia ao fundo, e os homens de Daniel agora observavam com expectativa. Que jogo era esse? Antes que pudesse fazer qualquer movimento, a verdade chegou como um raio. E entre o calor das chamas, ela percebeu que estava diante de uma escolha que mudaria tudo. A praça estava cheia de segredos e mentiras, e a voz do destino sussurrou em seus ouvidos: "Quem realmente é você, Sara? E o que você vai fazer agora?" Enquanto tudo ao redor despencava em caos, sua mente queimava em uma tempestade de opções, e a verdadeira batalha ainda estava por vir. O olhar de Sara fixou-se em seu pai, em choque. "Você? Meu pai? Como? Como você pode estar aqui?" Sua voz mal conseguia sair, gaguejando a confusão. Era como se o tempo tivesse parado. Os homens de Daniel hesitaram por um breve instante, mas o caos pairava no ar como uma bomba-relógio prestes a explodir. "Você precisa sair daqui." O desespero na voz dele cortava a tensão, enquanto o fogo e os gritos se multiplicavam ao fundo. Mas a revelação apertava o coração de Sara. "Você está me dizendo que tudo isso é por causa de mim? Por causa da Sofia? Ele não vai parar até que você esteja sob seu controle novamente." As palavras de seu pai surgiram como uma lâmina. Os homens de Daniel estavam se reorganizando, prontos para atacar, mas uma nova explosão fez o chão tremer, iluminando a praça com chamas e fumaça. Enquanto as chamas dançavam, o coração de Sara disparava. "Papai, não." A voz de Sara tremia, mas ela não podia deixar os sentimentos obscurecerem sua razão. "O que você está fazendo aqui? O que aconteceu?" Nesse momento, Daniel avançou, com o rosto impassível
e as mãos levantadas. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Você é parte de algo muito maior, Sarah. O tom dele era feroz, como se tentasse convencê-la de um destino que ela não queria. A visão dele, armado de segredos, fazia sua pele arrepiar. Quem é você realmente? Você não pode ficar aqui. O que temos é a única esperança para você e sua filha. A determinação no olhar dele se intensificou. O que ela deveria acreditar? Um grito estrondoso ecoou. Não vinha de Daniel, mas de Ricardo. Ele abriu a boca, mas não conseguiu formar palavras. Era como se uma onda de choque atravessasse a praça. O caos parou por um instante. Todo mundo virando a cabeça. Sarah franziu a testa. O que ele estava tentando dizer? Então, como uma flecha cortando o ar, uma figura familiar surgiu. Era sua mãe. Todos ficaram paralisados enquanto ela corria em direção a eles, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Sarah, eu sabia que isso aconteceria! Ela gritou, a voz chegando como um grito de alerta na noite. Você sabia sobre o quê? Sarah mal acreditava no que estava vendo. A mãe estava ali, no meio daquela confusão. Sobre Daniel e sobre seu pai. A respiração ofegante dela só aumentava a tensão. Ele fez um acordo. Você é herdeira de algo muito mais sombrio do que você imagina. Mas o que isso significa? A confusão a consumia. Uma verdade estava prestes a desmoronar em cima dela. Ele está usando você, Sarah. A mãe olhou para Daniel com desdém. O legado nunca foi só seu. Você é parte de uma linha de poder que, se não for contida, destruirá famílias inteiras. Sarah arregalou os olhos. O aperto no peito, agora se transformando em um nó de dor e raiva. O que é? Como assim? O que você quer dizer com isso? Mas antes que alguém pudesse responder, o céu se iluminou. Uma luz forte, como um raio, cortou a escuridão de forma inesperada. Um helicóptero surgiu sobre a praça, as lâmpadas cortando a noite, lançando sombras sinistras sobre todos. A tensão aumentou ainda mais. Batidas de hélice rompendo o silêncio que antes dominava o local. Estão vindo! Daniel gritou, já olhando para o céu, os olhos alarmados. Escapem! Mas havia algo mais. As luzes do helicóptero revelaram algo que ninguém esperava. Uma bomba, pendurada sob a fuselagem do aparelho. Sarah sentiu o chão se abrir sob os pés. Não! O grito dela foi um eco de terror. O que estão fazendo? As vozes atrás dela se misturavam em gritos e confusão. Vocês não entendem, ele quer tudo. A mãe de Sarah gritava, mas era impossível ouvir com o barulho. Uma explosão, e o mundo começou a tremer. O helicóptero se aproximava, o estrondo e o fogo cercando tudo como uma onda devastadora. O desespero tomou conta. Daniel, Ricardo, seu pai, todos estavam em um pânico que parecia dançar em torno deles, enquanto a bomba ativava um contágio iminente. E ali, em meio a toda a confusão, a percepção afundou como uma pedra. Ela não era apenas uma peça em um jogo. Era a linha de vida de algo que afetava mais pessoas do que poderia imaginar. Uma verdade devastadora estava surgindo a cada segundo, preenchendo sua mente com gritos de alerta. A frase ecoava em sua cabeça. Você é a herdeira. Mas quais eram as responsabilidades que a acompanhavam? O que Daniel queria realmente com ela? O que aconteceria com Sofia? Havia um mar de mistérios e decisões a tomar, enquanto a fumaça envolvia tudo, e a batalha estava apenas começando. A praça estava em chamas.
O calor das explosões estava por toda parte, como um abraço sufocante. Sara sentia seu coração pulsar de medo. O que estava prestes a acontecer? Sua mente girava. As vozes ao redor se misturavam a gritos e o som de metal se retorcendo. E no centro de toda aquela confusão, tudo se concentrava em uma verdade aterradora que estava prestes a se revelar. Você precisa entender, Sara. O pai insistia, a voz dele quase perdida no caos. Daniel não é apenas um amante. Ele precisa de você para segurar o poder que ocupa. Cala a boca. Você não sabe do que está falando. Daniel gritou, com os olhos cheios de raiva. Mas o que o pai havia dito a fez hesitar. Uma corrida de sentimentos a invadiu. Dor e confusão, tudo ao mesmo tempo. Foi quando uma explosão mais intensa separou todos. O chão tremeu e a fumaça levou o ar de seus pulmões. Saia do caminho, o Ricardo gritou, puxando-a para o lado. Mas quando ela olhou na direção dele, o que viu a paralisou. Era como se o tempo tivesse parado. Havia algo a mais naquele olhar. Um cenário que a fez sentir como se estivesse sendo empurrada para a realidade. Naquele instante percebeu que Ricardo não estava apenas lá para ajudar. Você não entende, Sara. Eu nunca quis que você ficasse envolvida nisso. A voz dele era um sussurro, carregada de um peso que já não conseguia mais aguentar. O olhar de desespero em seu rosto parecia indicar algo mais. A verdade sobre o seu pai. Ele não é quem você pensa. A confusão a envolveu novamente. O que você está dizendo? Suas palavras foram um eco de desespero, como se a resposta estivesse além do alcance dela. Foi quando um homem mais velho se aproximou, sua figura imponente destacando-se entre as chamas. Era alguém que ela nunca esperou ver e, ao mesmo tempo, sempre esteve ali, camuflado entre os segredos. Sara, escute! Era o avô dela, a presença que ela pensou que tinha perdido para sempre. O rosto dele estava pálido, marcado pela preocupação. Aqui, tudo é mais complicado do que parece. Seu pai não está aqui apenas para te proteger. Ele está envolvido em um jogo muito maior. E você é a peça que eles precisam. Os olhos dela se alargaram de choque. Você? Você sabe de tudo isso e nunca disse nada? O nó na garganta parecia sufocá-la. O caos ao redor ficou pequeno. O que mais estava escondido? Eu fiz o que pude para te manter longe, mas ela não pode ficar mais. Ele se voltou para Daniel, a voz tremendo. É hora de você revelar toda a verdade. Daniel riu, mas não era o sorriso. Era cruel. Você realmente acha que pode salvar a sua neta, seu velho? Você não sabe onde está se metendo. Foi nesse momento que a bomba que estava sob o helicóptero se desprendeu. O tempo pareceu congelar e o mundo parou. As pessoas gritaram, mas Sara só podia ouvir o som da própria respiração. Sentiu a adrenalina disparar enquanto a bomba caía, como se fosse um novo tipo de destino. Não! Não! Foi tudo o que conseguiu gritar. A explosão foi devastadora e o chão tremia sob seus pés. Uma onda de choque empurrou todos para trás, e Sara se sentiu sendo arrastada. A céu aberto, o caos se espalhou como uma tempestade silenciosa. Quando o pó assentou, a vista era devastadora. Daniel estava de pé, mas agora seu rosto mostrava terror. Não, não pode ser. O que aconteceu com seu pai? Com Ricardo? As sombras se espaçavam diante dela. E a visão de todos aqueles rostos conhecidos começava a desvanecer. Então, em meio à destruição, uma figura se ergueu. Era Sofia, seu bebê, em meio a tudo aquilo. E o mundo de Sara desmoronou de novo. Não, não, não! Ela correu em direção à filha, como se a vida dela dependesse daquele movimento. O que estava acontecendo?
A bomba, seu pai, Daniel e agora Sofia. A reviravolta era avassaladora. O que mais estava escondido? O que mais iria impactar suas vidas? A batalha ainda não tinha acabado. E no fim de tudo, Sara percebeu que a verdadeira guerra estava apenas começando. Sara correu em direção a Sofia, o coração dando pulos desesperados. As chamas atrás dela fingiam ser um espetáculo distante, mas a visão de sua filha, tão vulnerável, a ancorava na realidade. Sofia! O nome estava preso em sua garganta, um grito sufocado pela fumaça. Quando a garota olhou para cima, com olhos grandes e confusos, um eco de amor a envolveu. Mas então, algo quebrou a tensão. Um estrondo aterrador. Uma segunda explosão, mais intensa, ecoou pela praça. O chão tremeu, como se o mundo estivesse se desintegrando. Sara e Sofia foram jogadas para o lado, e o calor foi quase insuportável. Sara protegeu o corpo da filha com seus próprios braços, mas a explosão não era o que ela esperava. O ar estava cheio de gritos, lágrimas e o cheiro de destruição. "Estamos bem, amor. Estamos bem." Tentou acalmá-la, mas seu próprio coração pulsava frenético. O desastre começou a transformar todos os rostos antes conhecidos em sombras pálidas e confusas. Daniel, Ricardo, até seu pai pareciam mais fantasmas do que pessoas. O caos se espalhava e as pessoas corriam, mas uma presença familiar se destacou no meio daquele pesadelo. A mãe de Daniel estava imóvel, o olhar fixo no horizonte, pálida como uma bruxa em um conto antigo. "Sara!" O grito dela cortou o ar. "Você não pode deixá-lo vencer. Você é a única que pode parar isso." Mas a voz estava embargada, e ela parecia mais uma sombra do que uma pessoa. "Parar o quê?" Sara respondeu, a confusão batendo forte. O que estava acontecendo de verdade? O que mais estava ali, oculto sobre a superfície? Foi quando a figura de seu avô apareceu ao longe, movendo-se entre a fumaça. "Sara, escute o que sua mãe disse." Ele gritou, e o desespero em sua voz era palpável. "Daniel não é o que você pensa. Ele não é apenas um homem ambicioso. Ele carrega o nome e o peso de uma linhagem muito antiga. E você é a chave de tudo." A perplexidade tomou conta de Sara. "O que você quer dizer com isso?" O nó na garganta parecia se apertar ainda mais. Por que tudo estava se desmoronando? A mãe de Daniel deu um passo à frente, determinando a atenção de todos. "Ele precisa de você para terminar o que foi iniciado com o nome da sua família. É por isso que ele estava perto de você. É assim que você faz parte disso." A revelação a atingiu como uma descarga elétrica. "O quê? O que minha família tem a ver com isso?" A raiva e a confusão explodiram. "Você está dizendo que tudo isso é um jogo? Que eu sou apenas uma peça?" "Sim, e ele não vai parar até que você assuma seu lugar." Daniel emergiu da fumaça, seus olhos vazios, mas havia algo mais ali. Raiva, medo, desespero. "Você precisa entender, isso é maior do que nós, Sara." Então, um grito inesperado cortou a cena caótica. "Chega!" Era o irmão de Daniel. Ele saiu das sombras em meio ao fogo, com uma expressão que transmitia um desespero exato. "Você não pode usá-la como um peão, Daniel. Chega de mentiras." Sara estava estupefata. O que estava acontecendo? O irmão de Daniel? O que mais ela não sabia? Ele continuou. "Você tem que dar o passo certo, Sara. A sua vida inteira foi um plano. Você precisa acordar. O futuro depende de você." Antes que suas palavras pudessem se instalar, a praça explodiu novamente, desta vez com uma força maior. Sara
Em um momento de instinto, agarrou Sofia e protegeu seu corpo ao chão, sentindo a pressão das explosões ao redor. O que estava acontecendo? A última coisa que viu, antes de fechar os olhos, foi o irmão de Daniel sendo jogado para trás com a força da onda de choque. Quando tudo ficou em silêncio, o mundo parecia suspenso. O calor das chamas contornava depois do inferno que desabou. Apoiada em uma das paredes, a mãe de Daniel estava de pé, seus olhos marejados. O destino está em suas mãos, Sara. Você precisa decidir. Então a verdade se lançou como uma onda quebrando. O destino não era apenas de Sara, era dela e de Sofia, e sua vida estava mais entrelaçada no passado do que ela jamais poderia imaginar. E ali, dentro das sombras da destruição, ela percebeu que, talvez, sua maior batalha. O que se desenrolaria a seguir? Quem realmente era ela no meio desse labirinto? Havia mais verdades à espreita, e a batalha ainda estava longe de terminar. Sara se ergueu, apoiando-se na parede derretida pela explosão. O calor tinha se transformado em um abraço opressivo, quase insuportável. O cais balançava como um tremor invisível, impulsionando seus pensamentos desordenados. Olhou para Sofia, os olhos grandes da menina refletindo medo e confusão. Estamos aqui. Está tudo bem? Disse, buscando um fio de calma no turbilhão. Mas no fundo, tudo estava longe de ser tudo bem. O fogaréu iluminava a cena, revelando o caos ao redor. O avô a chamava. Sara, a decisão é sua. Ele parecia forte, mas seus olhos estavam cheios de preocupação. Você é a única que pode mudar este destino. Daniel se aproximou, os olhos fixos nela, como um predador faminto. Você não pode escapar de quem você realmente é, Sara, gritou. Você pertence a este legado e isso nunca mudará. As palavras dele cortavam o ar como lâminas. O irmão de Daniel estava ao lado dele, cheio de raiva. Não a use como arma, Daniel. Chega de manobras. A batalha entre os dois homens parou o tempo. Todo mundo parecia assistir em silêncio, quase sem fôlego. Sara sentiu o coração disparar. Não era apenas uma luta pelo controle. Era uma batalha pela verdade. O que você quer, Daniel? O que eu realmente sou no meio disso tudo? A voz dela estava se elevando agora, desafiadora, forte. Ela não era mais a menina que se deixava levar. Você é a chave. Se não abrir a porta que precisa, todos sentirão as consequências. Ele gesticulava, enlouquecido, mas Sara não deixaria que o medo falasse por ela novamente. A pequena Sofia agarrou sua mão. Como se sentisse a tempestade interna da mãe, e isso a fortaleceu. Nunca mais seria uma peça em jogo de alguém. Nunca mais. Então algo mudou. O olhar da mãe de Daniel se suavizou. Sara, confie em mim. Você precisa quebrar esse ciclo. O que sua família fez não é uma escolha sua. Ela exclamou. A dor na voz dela era palpável. Sara sentiu um laço de compreensão se formar ali. Momentos desconexos se entrelaçaram, e a sensação de liberdade dançou ao seu redor, mesmo que o peso dos segredos ainda estivesse presente. Eu escolho meu próprio caminho, gritou, e o eco da sua voz reverberou na praça em chamas. Bruscamente, a situação virou. O irmão de Daniel, num ato de desespero, correu em direção ao helicóptero em chamas. Rápido, para longe disso, ele chamou, e a multidão vacilou. Todos correram, instintivamente, buscando a segurança da saída. O calor das chamas seguia por trás deles, enquanto Daniel gritava ordens impotentes. Sofia puxou a mão da mãe, e juntas elas correram. O avô, ainda cheio de determinação,
buscava se juntar a elas, mas uma nova explosão transformou a cena em uma confusão de luz e sombras. Sara parou, seu coração golpeando seu peito. Quem sobreviveria? O que aconteceria em seguida? Ela desejou ver a luz do amanhecer. Vá, eu vou ficar, o avô gritou, firme na missão. Você é a esperança para todos nós. Um último olhar de amor entre eles. E naquele instante, Sara entendeu o peso do futuro que carregava. E assim, enquanto o caos rugia atrás, a praça cheia de chamas e sombras, Sara segurou a mão de Sofia e correu. O calor ardia, mas o coração dela estava frio com a determinação. Era uma nova batalha, mas desta vez ela escolheria o seu próprio destino. À medida que chegava à borda da praça, um pensamento tomou forma. Eu sou mais forte do que as cadeias do passado. Eu vou quebrar este ciclo. E assim, enquanto a fumaça se dissipava, a sombra de um novo começo se esboçava para Sara e Sofia. Elas podiam não saber o que o futuro ainda traria, mas uma coisa era certa. A luta pela verdade e pela liberdade delas tinha apenas começado. E agora, precisamos falar seriamente com você. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter esse conteúdo vivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs estão aqui.